Bom dia, gente. Bom dia de novo. Tá calor, gente. Pode falar mais forte. Bom dia. Bom dia. E eu tenho que dizer aquilo que eu digo sempre. Acabou minha vontade de ir para o norte, de voltar. Que o calor está muito bom. Eu sei que está quente aqui. Nós estamos trabalhando aqui uma cobertura para cá, para o ar, com o ar-condicionado não ir embora. Faz parte das... Você vai ver muita coisa acontecendo aqui nos próximos meses, construção e outras coisas. Mas bem-vindos a este culto, você que está nos vendo pela internet. A gente espera que também na sua casa, no aeroporto, no hospital, em qualquer lugar do mundo você está, Deus possa falar com você nesta manhã. Mas hoje eu tenho algumas coisas simples para lhe falar, antes da mensagem. Uma vez, logo que eu cheguei aqui, 20 anos atrás, no primeiro retiro de homens que eu participei, eu vi alguém falou assim, coisa estranha retiro de homens, né? Realmente é meio estranho, né? Só tem homem lá, mas eu queria convidar você a experimentar uma coisa estranha. Você que é homem, participar do nosso retiro de homens agora em outubro. O preletor, esquece ele, importante é o tempo que você vai falar, vai passar lá. Eu creio que Deus tem algo para falar para você naqueles dias, especialmente crescer entre a gente, crescer a multiplicação de contas, crescer a alegria de conversar, de repartir suas cargas. Então, fim de outubro, não vai embora sem fazer a sua inscrição. Eu quero encorajar você, mulher. Assim como eu brinquei quando eu mandei os homens mandarem você, né? Para sábado passado irem para o retiro de mulheres, é sua vez de mandar no seu marido. Diga para ele, vá! Não quero ver você aquele fim de semana comigo. Então, é um tom de brincadeira, mas eu creio que vale a pena você se inscrever e aproveitar aquele fim de semana aqui em Atibaia, no Hotel Village. Quantos de vocês já vieram ao culto da noite aqui? Ok, muito bom, é melhor que no primeiro culto. Mas eu queria fazer um convite para você muito especial agora e significativo. Tem a ver com a jornada de devoção que estamos tentando colocar no mesmo salão. Crianças, jovens, adolescentes. Vocês viram as crianças cantando aqui. A música que elas cantaram, elas cantam também lá no Morumbi Kids. Mas hoje à noite nós vamos ter um momento muito especial aqui. Se você lembrar um pouco da história do Antigo Testamento, Deus sempre teve um cuidado especial com o estrangeiro e com o pobre. Tanto que quando os judeus iam, naquela época não tinha colhedeira automática como temos hoje, tudo era feito na mão. Quando os israelitas iam fazer a colheita, punha muita coisa no braço e muita coisa caía também. E aquilo que caía, Deus falou que não era para eles catarem de volta, mas o que ficasse no chão era para o estrangeiro e para o pobre, de modo que eles tivessem coisa boa para comer e para sobreviver. Hoje à noite, nós vamos ter aqui conosco um casal de sírios, é um casal de refugiados. E são muçulmanos, uma família de 7 pessoas. E você já deve ter lido, já deve ter ouvido que talvez uma das experiências mais difíceis para um muçulmano é entender a graça de Deus. Eu lembro quando, no episódio de 2011, 2001, quando as torres caíram, um certo pregador internacional falou numa conferência que se os Estados Unidos houvessem perdoado o que aconteceu, o mundo seria outro, porque o muçulmano não conhece graça. Hoje à noite, nós vamos ter um casal de muçulmanos aqui. Eles vão preparar comida para vocês. Domingo passado começamos uma cantina, justamente para poder você ficar à noite com o seu filho, você trazer o seu filho à noite. Eles vão preparar uma comida, não sei se vai ter quibe, esfirra, falafel, e aí por diante, você pode imaginar. O que é que vai ter, Iva? Quibe, falafel? Quibe e falafel. Até o material para eles prepararem a comida, eles ganharam. Então o que é que nós queríamos de você? Que você viesse à noite, um culto jovial, um culto que tem a ver com os seus filhos. Traga o seu filho adolescente, criança, jovem. Participe do culto e depois venha celebrar ali na cantina a comida. Mas o que eu estou convidando você não é para comer. Porque eu suponho que se todo mundo vier, eu espero que todo mundo venha, vai faltar comida. Só que você vai prometer não ir no Procon se faltar comida. Mas o que é que você vai fazer? Se você trouxer dinheiro para comprar comida e não deu para comer, dê de oferta. E não venha apenas, você pode trazer roupa, pode trazer sapato, tênis, pode trazer o que você quiser, porque vai ser uma noite especial, nós vamos servir um casal de estrangeiros. Nós não vamos resolver o problema dos refugiados no mundo inteiro, nem provavelmente a previsão de 4 milhões de refugiados no Brasil nos próximos anos, mas se a gente cuidar bem de um. E o alvo não é que ele venha aqui para se converter. Isso é Deus que faz, mas esta noite pode ser um toque da graça na vida deles, vindo num ambiente que eles nunca viram, especialmente sendo igreja, gente que eles nunca viram, e poder da gente receber
presente, o toque, o seu amor, o seu abraço. Eles não falam português, mas você pode falar em português com eles, que o anjo traduz. Se o São Paulo perder o jogo, venha celebrar a vitória. Se o São Paulo ganhar, venha celebrar a vitória. Se o São Paulo perder, venha celebrar que era do técnico, né? Mas venha participar, porque eu creio que vai ser, meus queridos, uma noite especial da gente expressar graça para aquela família. Tudo bem? Não? Posso ouvir um amém, como alguns estão falando aqui agora? Amém, amém, amém. Gente, se a pessoa estiver todo mundo aqui, o toque da graça de Deus na vida daquele casal. Outra coisa, pensando em jornada de devoção, eu não sei quantos de vocês aqui cresceram, se cresceram em lares que conheciam Jesus desde criança e devem ter feito culto doméstico. Mas, principalmente essa geração que está aqui, talvez nem saiba muito bem o que é isso. O que é que nós queremos encorajar os pais? Essa jornada aqui, cada semana, 1 ou 2 vezes, você junte os seus filhos, seja a idade que eles tiverem, e gastem tempo lendo um texto bíblico, orando com eles. E seus filhos estão no Morumbi Kids, vão levar para casa uma folha dessa, como está aqui na minha frente, que é um guia de estudo, tem algumas perguntas para você fazer com eles. Se eles não responderem, não é para dizer que eles levaram bomba, não é isso. Mas é você criar um ambiente em que você estude a palavra de Deus com seu filho, com sua filha. Eles experimentem que na própria casa deles o Senhor age. Você lembra aquela mensagem que eu preguei no Dia dos Pais, né? Que tínhamos aqui um container com mais de 1000 bolas, que representava 3.000 horas. Um container com menos de 40 bolas, representava as 40 horas que a igreja gasta com o seu filho por ano. Você tem muito mais tempo. Mas se a igreja e família trabalham juntos, vai causar uma diferença na nova geração, que nós cremos que é por aí que Deus vai agir nessa geração. Então, repetindo, pergunte para o seu filho e diga para ele: filhos, por amar a vocês, à noite vamos comer quibe e falafel, tá bom? Ok. Tem alguma coisa na sua vida que você poderia dizer: vale a pena até morrer por isto? Talvez seja o amor, talvez seja o seu esposo, o seu cônjuge. Talvez seja a sua profissão, em que deixa você tão contente, você pode dizer: puxa, quando eu levanto contente, porque aquilo me dá motivação para viver, e eu posso pagar o preço que for para experimentar aquilo. Nos Jogos Olímpicos de 1938, um rapaz chamado Walter Davis, ele ganhou uma medalha olímpica em salto em distância. Era o recorde da época. Mas se você olhar, se você procurar esse nome no Google, com 5 anos o Walter teve poliomielite. Naquela época não tinha vacina para poliomielite. Mas ele, a despeito de ser uma pessoa com necessidade especial, ele começou a treinar, sofria muitas dores na perna, mas ele tinha um compromisso com ele mesmo: um dia eu vou ganhar uma medalha olímpica. E não importou a dor que ele passou, não importou as pressões contrárias, ele ganhou. Em 36, nos Jogos de Helsinki, uma medalha olímpica. Naqueles mesmos jogos, outra história significativa de uma garota chamada Shelley Mann. Também teve poliomielite quando criança, mas as 2 pernas sofreram consequências. Mas com 11 anos ela começou a nadar e desenvolveu nela a vontade: um dia eu serei campeã olímpica. Em Helsinki, em 36, ganhou 4 medalhas de ouro em natação. O que é que fez eles chegarem lá? Era um compromisso muitas vezes, certamente, com eles mesmos. Eu vou chegar onde eu quero, não importa a dor que eu sinta, não importa os problemas que eu venho enfrentar, eu vou chegar onde eu gostaria de chegar. Isso é compromisso. Agora, você imaginou o poder que esse compromisso teve naqueles jovens? Valeu o preço a ser pago. Agora, pense na gente, conosco. Hoje, eu creio, se eu perguntasse aqui: alguém conhece Walter Davis? Talvez ninguém levantasse a mão. Se eu perguntasse: alguém conhece Shelley Mann? Talvez ninguém levantasse a mão. Está nos recordes dos Jogos Olímpicos. Mas, você e eu somos desafiados para viver algo que a história não vai apagar, que vai permanecer na eternidade, que é justamente um compromisso com Deus. E nessa manhã eu quero olhar o impacto que um compromisso com Deus tem a partir da vida de Daniel. Então, por favor, abra comigo em Daniel. Perdi minha Bíblia. Alguém me presta uma Bíblia?
Não vou saber seus segredos, Isa. Obrigado. O duro é que não tem as dicas aqui, tá bom, gente? Mas Daniel capítulo 6. Antes de ler, queria relembrar o que aconteceu até aqui no capítulo 6. Daniel veio de Jerusalém para a Babilônia quando Nabucodonosor, em 586, invadiu Jerusalém e trouxe para a Babilônia muita gente como escravo. Não eram escravos como no Egito, eles seriam escravizados, eles podiam comprar, vender, trabalhar. Ele trouxe um grupo de jovens também que trouxe para o palácio. Eles tinham um costume naquela época, pegava jovens de todo mundo, jovens que tinham aparência até certo ponto, jovens aparentes, sarados, bonitos, olhos, não sei que tipo de olhos eles tinham, mas parecia pernambucano todos eles, todo mundo elegante. Então ele pegou Daniel e os 3 amigos deles e trouxe para o palácio e treinou-os na cultura babilônica. Eu quero que lembrem disso porque por 3 anos, Daniel e seus 3 amigos, eles foram imergidos completamente na cultura babilônica. Depois de 3 anos, se você encontrasse com eles na rua, você não diria que eles eram israelitas, pelo sotaque deles, pela forma como falavam, pela forma como eles pensavam, eles eram um típico babilônico. Só que eles estabeleceram um limite. Ok? O nosso papel aqui é honrar o rei, nós somos trazidos para fazer o que o rei quer, nós vamos obedecer ao rei, honrá-lo, dar lucro para o rei, mas nós vamos até um certo ponto. O que passar daqui, se desagradar a Deus, nós não vamos obedecer. Assim, quando no primeiro capítulo, o rei faz a escolha desses jovens, eles têm que comer a comida, segundo o texto, oferecida pelo rei. Eles dizem, não, nós não vamos comer essa comida. Qual razão? Provavelmente era uma comida sacrificada aos ídolos babilônicos. Daniel resolveu não se contaminar com esse tipo de comida. E aí, meus queridos, o problema não estava na comida. Porque certamente, fora da presença do rei, eles deviam comer o mesmo tipo de comida. O problema é que, naquele instante, eles comiam na presença do rei. O texto fala que eles não quiseram comer a comida da mesa do rei. Naquele momento, eles pegavam a comida e dedicavam aos ídolos. E Daniel e os seus amigos não quiseram se contaminar com esse estilo de adoração. Havia um costume na Babilônia que, se era uma festa perante o rei, depois que eles sacrificavam a comida ao rei, entregavam ao Deus, o primeiro gole do vinho eles tinham que cuspir, bem como a primeira mastigada tinham que cuspir. Que era uma espécie, uma maneira que estavam dizendo, o que estamos comendo em honra aos deuses. Daniel chegou no limite. Disse, daqui eu não passo, porque na hora que eu fizer isto, eu estou refletindo um compromisso que eu não quero ter, porque o meu compromisso é com Deus e não com os deuses da Babilônia. Então eles ofereceram ao rei uma alternativa, deixa a gente comer legumes, vegetais, coisas assim, né? Abóbora, jerimum, quiabo por aí, em vez de comer as coisas do rei. E Deus os tornou ainda mais elegantes, mais inteligentes. Mas no capítulo 1 diz realmente que foi Deus. Foi Deus. E aqui eu queria que tivesse em mente que o que Deus está fazendo não é somente Daniel e Babilônia. Deus está fazendo algo que vai ter impacto no mundo inteiro, chegando até a chegada do Messias. Puxa, 500 anos antes, sim. Mas Deus estava preparando e Daniel era parte disso. Os amigos deles também eram parte do que Deus estava fazendo. Mas para fazer o que Deus queria, Deus abençoou Daniel e seus amigos de tal forma que o compromisso deles com Deus era evidente, mas ao mesmo tempo, era não somente Deus agir na vida deles, mas eles mesmos, resolutos, porque a palavra o verbo que Daniel usa no primeiro capítulo, quem escreveu o livro de Daniel, diz que eles decidiram. E não foi uma decisão simplesmente emotiva, não, quero morrer por Deus aqui, não foi somente uma sensação, um sentimento, não importa o que vai acontecer, nós avaliamos, nós pensamos, avaliamos riscos e perdas, benefícios e perdas, mas a nossa decisão é, nós vamos fazer o que Deus quer. Eles eram resolutos. Capítulo 2, eles têm um sonho, Nabucodonosor tem um sonho, aquela famosa estátua. Capítulo 3, Daniel interpreta. Capítulo 4, Nabucodonosor tem outro sonho.
Ele se torna um animal por desobediência a Deus. Deus depois trabalha na vida dele. Provavelmente vamos encontrar Nabucodonosor no céu. Mas o filho dele assume, e no reinado de Beltazar, a corrupção moral na Babilônia cresce de uma forma assustadora, ao ponto de um dia Deus dá um sonho para o rei, Daniel interpreta e o reino babilônico termina, e agora os medo-persas assumem o reinado, o poder mundial, que é o capítulo 6. Então Daniel passou debaixo de Nabucodonosor, debaixo de Belsazar, e agora está debaixo de Ciro, poder mundial. Ele é um estadista. Agora o capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reinado, todo o reino. Colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais e os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e persas, para não poder ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. No mundo em que Daniel viveu, tinha ciúmes, tinha competitividade e tinha vontade de um puxar o tapete do outro. O que aconteceu? O rei Ciro, ele muito bem organizou o reino, dividiu por regiões, colocou um governador em cada região, sobre cada grupo de governador colocou um acima deles, Daniel era um deles, eram 3 principais, mas olha que o texto diz, que Daniel tinha grandes qualidades. E por essas grandes qualidades, gerou ciúmes entre eles. Alguns quiseram pegar o lugar de Daniel e pensaram, o que é que a gente vai fazer para derrubar Daniel? Essa expressão que o autor de Daniel usa, ela é muito interessante, porque carrega a ideia não somente de uma pessoa habilidosa, uma pessoa que sabia lidar com a administração, porque era o papel dele, mas uma pessoa que não somente sabia lidar com a administração em si, e como o texto diz, o papel dele era evitar que o governo, que o rei Ciro tivesse perdas financeiras. Essa é a ideia dele não sofrer dano. Então, mas além da qualidade administrativa, a expressão carrega a ideia de que Daniel era uma pessoa que sabia relacionar-se bem com os outros. Era alguém na linguagem de hoje que tinha uma boa, inteligência emocional. E isso gerou entre os seus colegas, entre os seus pares, ciúmes. E aqui a primeira coisa que a gente aprende nessa história é que, por causa do compromisso com Deus, o compromisso com Deus pode gerar na sua vida não somente excelência, mas ciúmes. Porque é o mundo que você vive. Se você se destacar como um bom gerente, um bom diretor, ou um bom vendedor, aqueles que não são bons e veem você crescendo, eles vão querer o seu lugar. Aconteceu com Daniel. Ele não era diferente dos outros. É aquilo que você enfrenta no mundo real, onde você vive a competitividade, às vezes desleal. Por isso que Daniel tem muita relação com você. É igual a você. Lida com as pressões do seu trabalho, da sua carreira. Mas, Deus deu para Daniel essas qualidades como fruto da relação dele com Deus. Porque Deus tem um plano para o mundo. Deus tem um plano para realizar através do próprio Nabucodonosor. Ele coloca Daniel na corte com essas qualidades. Ele era um homem que não podia ser acusado de desonestidade,
ele era íntegro, ele não era negligente, ele cumpriu o seu papel da melhor maneira possível, por causa da expressão que ele usa lá em cima, e não se achava nele culpa alguma. Nem o juiz Sérgio Moro ia conseguir atacá-lo. Não que o Sérgio Moro esteja atacando, é isso que eu estou falando. Se a Operação Lava Jato passasse pela Babilônia, Daniel seria o único que não seria preso, por causa do compromisso dele com Deus. O compromisso gerou o quê? Excelência. Se eu vivo no meu mundo para agradar a Deus, é normal que eu faça o meu trabalho na dependência dele da melhor forma possível. Deus colocou você onde você colocou para brilhar por ele. Mas se você acontecer isso, espere ciúmes, espere puxada de tapete, espere traição, como está acontecendo aqui. Os colegas deles vão para o rei, o que enche o ego do rei, diz: olha, rei, já que é cultura da Babilônia também, os reis tinham, como os imperadores romanos imaginavam que eles eram semideuses, e alguns se achavam os próprios deuses. Então ele chegou para Ciro com a palavra: Ciro, já que você é Deus mesmo, vamos fazer um negócio aqui. Por 30 dias, você vai ser o rei da carne seca, como se diz. Todo mundo vai ter que orar para você. Se alguém está com problema em casa, com a família, com a esposa, com o marido, com a sogra, é para você que ele tem que pedir. Isso encheu o ego do rei. Claro, quem não quer ser visto como tal? Porque eles pensaram, aqui no comportamento segundo as leis babilônicas, a gente não pode mexer com Daniel, que ele faz tudo certinho. Mas tinha uma coisa. Eles também entenderam que Daniel fazia tudo certo. Daniel era íntegro, Daniel não vivia com culpa, porque não tinha desobedecido ao rei nada. Daniel era habilidoso com as pessoas, por causa da relação com Deus dele. Então pensaram, bom, ele não é perfeito, tem alguma coisa na vida dele que a gente vai achar que pode prejudicá-lo. Vamos dar um jeito dessa forma. Então o que fizeram? Criaram o decreto e pediram para o rei assinar o decreto. E, segundo o texto diz, a lei dos medos e persas não podia ser revogada. Talvez quando o rei assinou, ele nem atinou para isso. Ele atinou muito mais para o fato de que eu vou ser Deus por 30 dias. O rei trocou, ou estava trocando, a fidelidade de um vice-presidente, um vice-rei, ou o que fosse, por 30 dias de glória. E quantas vezes nós também não somos tentados a agir dessa forma? Por 30 dias, por 20 dias, por 50 anos, ou o que for, trocar os nossos valores. Bom, o rei assinou um decreto. E aí o que é que nós vamos aprender agora com Daniel? Primeiro vimos que compromisso gera ciúmes e excelência. Versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus, ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. O rei nem imaginou que era Daniel. E aqui vem, meus queridos, um segundo princípio. O compromisso com Deus, um compromisso real com Deus, ele produz perseverança. Por que eu estou falando isso? A esta altura, Daniel já tinha cerca de 85 anos. Lembra, ele passou pelo reinado de Nabucodonosor, Belsazar, agora estava debaixo de Ciro. A integridade dele, por ser íntegro e temer a Deus, quando mudou de rei, naquelas áreas o rei não trouxe a equipe dele. Continuou com Daniel. Mas agora, vem uma consequência. Ele vai ser punido justamente pela integridade dele. Mas, o que é que ele faz? Eu imagino que algumas vezes você já passou por isso, como eu já passei. Você vai no médico,
O médico ouve o seu relato, ouve os seus sintomas, você fala que está doendo na cabeça, no pé, na ponta do pé, no estômago, está doendo o corpo inteiro. O médico franze a testa, levanta, ele faz assim com o óculos para te olhar direito, né? E pede os exames. Aí você vai correndo para o laboratório, faz os exames, daqui a pouco você nem quer abrir pela internet, você recebe pelo correio um envelope, tem aquele selinho aqui, né, que fecha o envelope. Aí você vai, de vez em quando faz assim, levanta um pouquinho, aí fecha de novo. Abre mais um pouco, fecha de novo, porque tem medo. O que é que estará escrito ali? E nessa hora, a gente pode ter duas reações. Uma é de desespero, se você abrir o envelope e ler o que está ali, por mais que você não entenda linguagem médica, mas às vezes daí, o que é ruim a gente entende mais rápido, né? Ou você dizer, eu vou em frente. E aqui, Daniel ouviu, ele sabia. O texto fala que todos os prefeitos, presidentes, diretores, o que for, todo mundo assinou esse decreto, menos ele. Ele não assinou um decreto contra ele mesmo. Mas ele ouve, e em vez de dizer, Deus, acabou a minha história. Em vez de dizer, Deus, estou aqui com o Senhor nesse país pelo menos há quase 60 anos. O Senhor viu a minha fidelidade com Nabucodonosor. O Senhor viu a minha fidelidade com Belsazar. O Senhor viu a minha fidelidade com o próprio Ciro, que quer me colocar como o segundo no reino. E é assim que o Senhor me trata. É isso que eu colho por causa da minha fidelidade. Quem nunca já fez isso na própria vida? Você viveu uma vida aparentemente, até onde você sabe, tudo certinho, fez o que Deus queria, e de repente parece que o próprio Deus puxou o seu tapete. Ou o próprio Deus deixa você numa situação que você não tem controle. Daniel não tinha controle sobre o que aqueles homens fizeram, e Daniel também nem tinha controle sobre o que o rei ia fazer. Ele somente sabia que a lei dos medos e persas, uma vez aprovada, nada podia mudar. Mas, anos de experiência, anos de andar com o Senhor, anos de ver o Senhor agindo na vida dele. Quando ele viu Deus livrando os seus amigos daquela fornalha lá na Babilônia, quem sabe foi aí que ele lembrou, em quem está a minha confiança. Por mais difícil que você abra um relatório médico, ou por mais difícil quando o chefe do RH da sua empresa numa sexta-feira à tarde, às 4 da tarde, te chama na sala dele, e você tem uma boa performance, tem bons relatórios, e você imagina que ele vai dizer, parabéns, estamos demitindo 1000 pessoas menos você, e você ouve que você é o 11º. O que é que vem depois? E você diz, Senhor, eu fui fiel ao meu presidente, ao meu diretor, ao meu gerente, olha onde o Senhor vai me deixar. Daniel, o que é que ele faz? Ele vai para casa. E ele mantém o mesmo estilo de vida. Eles eram encorajados a orar 3 vezes por dia. Ele ora 3 vezes naquele dia. Mas tem um detalhe que o texto traz que é muito rico. O texto traz que ele orava voltado para Jerusalém. Isso dava mais poder na oração dele? Não. Mas revelava no coração de Daniel algo muito especial e significativo. Por quê? Porque era em Jerusalém que estava o templo. O templo já havia sido destruído por Nabucodonosor. Ele tinha trazido, não somente acabado com o templo, mas trouxe para a Babilônia os próprios utensílios do templo. Mas o lugar de adoração continuava sendo em Jerusalém. Naquela época não havia o Espírito Santo nas pessoas como temos hoje. Havia o templo. O templo destruído. Ele podia ter pensado, mas de que adianta ainda olhar para Jerusalém? Não era olhar para Jerusalém, era o fato que em Jerusalém é onde Deus habitava. Apesar de eles estarem no cativeiro, Jerusalém ainda era a referência. Jerusalém ainda era o lugar de esperança. Jerusalém ainda era o lugar de esperança. Ele teve que escolher entre, ou eu fico amedrontado com o que o rei vai fazer se eu desobedecer,
Ou eu olho para Deus com a expectativa, a minha esperança está em ti, a minha esperança não está no rei. Ele já tem ouvido os seus amigos falarem quando os amigos foram lançados na fornalha. Nabucodonosor falou para eles, quem sabe o rei de vocês, ou o seu Deus vai livrar vocês. E os amigos responderam, Nabucodonosor, mesmo que o nosso rei não nos livre, nós vamos continuar confiando nele. Ele ouviu isso 30 anos atrás. Agora era a vez dele. O que é que eu faço com o diagnóstico? O que é que eu faço com a carta que eu recebi? O que é que eu faço com o momento difícil da minha vida? Ou eu olho para isso aqui, ou eu ponho a minha esperança em Deus. Ele falou, até aqui eu estou na cultura babilônica. Daqui para cá é com Deus. E meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, nenhum de nós que está aqui está livre de passar momentos como esse, em que você se sente abandonado, enganado. Deus, como é que você deixa eu chegar nesse ponto? Você tem que escolher, ou foca na desgraça, ou foca na perda, ou foca na dor, ou foca na esperança que Deus traz, por Deus ser Deus. E aqui o ponto de Daniel é, eu creio no meu Deus. Ele me trouxe para cá, me preservou a vida aqui, eu não posso desistir. Por isso eu vou continuar orando. Alguém pode perguntar, mas será que Daniel não foi arriscado? Até que ele tinha que orar com a janela aberta. Lembre que naquela época, as casas tinham 2, 3 andares, 2, 3 pisos. Por causa do calor, o piso de cima muitas vezes era um piso aberto. Algumas vezes tinha 1 ou 2 paredes, mas simplesmente para passagem de ar. Não era uma janela como a gente tem hoje. A janela estava aberta. E o texto diz que os colegas de Davi, de Daniel, eles foram olhar o que Daniel estava fazendo. E a expressão novamente que Daniel usa aqui no livro que ele escreveu, alguém escreveu no lugar dele, diz que esses colegas dele, versículo 11, foram investigar. E que outra palavra rica no livro do Novo Antigo Testamento, em que carrega a ideia de um trabalho meticuloso. Eles foram atrás de detalhes. Provavelmente eles não foram só uma vez, para ver se Daniel estava orando de manhã. Deve ter ido 3 vezes ao dia. E ficaram ouvindo o que Daniel estava falando, para que quando ele chegasse perante o rei e dissesse, olha o que Daniel está fazendo, eles tivessem provas concretas, não fosse apenas uma delação premiada. É a verdade, está aqui a regra que a gente ouviu. Tem 3 pessoas que ouviram Daniel falando com o Senhor. Compromisso gera perseverança. A despeito de saber o risco que estava correndo, Daniel perseverou confiando no Senhor. Agora vem a terceira parte da história. Os inimigos de Daniel vão para o rei, conta o que viram. Tu publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado no cova dos leões. O rei concordou. É isso mesmo. Então disseram, Daniel, um dos exilados de Judá, que não te dá ouvidos, ó rei, nem o decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Daniel tinha amigos. Ele era amigo do rei. Eu creio que todos nós temos alguns padrinhos aqui. Não é? Às vezes, talvez, até o trabalho que você está hoje, não foi por uma dessas empresas da internet, a empresa que você paga para achar um lugar para você. Talvez foi alguém que lhe indicou, alguém que conhecia o dono de tal empresa, falou bem de você e apadrinhou você para chegar ali. Nada errado com isso. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, quando eu ia servir o exército, minha mãe foi minha madrinha nesse aspecto. Ela tinha um sobrinho que era coronel do exército. Ela ligou para aquele coronel e disse, olha, dá para você livrar o Lisane e servir o exército? Eu tenho uma boa madrinha e um bom padrinho. Né? Me livrou, não sei se ela me livrou, mas não fui servir o exército. Alguém intercedeu por mim. E aqui é o próprio rei que ele para investigar a própria lei dos medos e persas. Será que na Constituição tem algum artigo
tipo que a gente nunca viu? Será que tem alguma jurisprudência que faça com que eu possa liberar Daniel? Nada. Por mais poderoso que seja nosso padrinho, ninguém tem mais poder do que Deus. Porque talvez se Ciro houvesse conseguido achar um buraco na lei para liberar Daniel, Daniel não teria experimentado a lição mais preciosa que ele experimentou na vida. Deus não estava alheio. Deus tinha um plano para trabalhar através da Babilônia, através do Império Medo-Persa, depois mais tarde através do Império Grego, depois do Império Romano. Tinha que ter uma sequência. Nada ia impedir o que Deus viesse fazer, ou o que Deus quisesse fazer. E Ciro, nesta hora, ele tentou. Não achou. O que acontece? Então o rei deu ordens, eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, desculpe, estou correndo muito. O rei, porém, disse a Daniel, melhor assim, né, gente? Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Por que é que Ciro falou isso? Daniel, eu falei, vinha já debaixo de 3 reis. Tinha uma história. Ele teve uma história de integridade, de livre de culpa, de diligência. E com certeza, para Ciro falar isso, ele deve ter percebido o que é que está atrás desse homem, que apesar de 85 anos de idade, continuou tão forte como se fosse um de 30. O que é que está atrás dele? Deve ser o Deus no qual ele confia. E meu querido, minha querida, volta para mim e para você. No lugar onde você está, no lugar onde eu estou. Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida, e no local onde você está. Porque o local onde você está cheio de gente carente, precisando de esperança. Mas onde é que eles vão ver a esperança? É no estilo de vida que você e eu temos, de modo que eles possam me perguntar, me diga, por que você é sossegado? Por que você age dessa forma? E Ciro foi impactado pela vida de Daniel, até o ponto de dizer, o seu Deus vai cuidar de você. Versículo 17, taparam a cova com a pedra e o rei a selou com o seu anel selo, com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Deixou Daniel na cova. Selou, fechou. Uma pedra irremovível. E o rei vai para casa. O texto diz que o rei não dorme. Como ele é rei, ele devia ter talvez no seu quarto umas velas, né, que ele podia acender. Ou para os deuses deles, ou talvez para não ficar escuro. Ele teve insônia. Ele sabia o que ele estava fazendo. Agora, a noite passa e Daniel está na cova dos leões. Aqueles leões, eles tinham 2 treinamentos. Um treinamento comportamental e outro de habilidades. Eles eram treinados para devorar quem entrasse na cova dos leões. Porque a cova dos leões era a pena de morte. Na Babilônia, a pena de morte muitas vezes era colocar na fornalha, como os 3 amigos de Daniel. Mas os medo-persas, eles adoravam fogo. Então a pena capital não era fogo, mas era cova dos leões. Os leões eram famintos, tinham pouca comida e eram treinados para matar. Daniel está lá. E o rei põe Daniel. O que é que passa na cabeça do rei que amava Daniel? De manhã, não vou encontrar nada. Uma noite escura para o rei e para Daniel. E Daniel estava na cova dos leões por ter compromisso com Deus. O compromisso com Deus muitas vezes gera perseguição
e livramento. Mas Daniel estava enfrentando os leões ali, porque ele foi fiel. O que é que passou na cabeça dele naquela noite? A gente não sabe. E eu creio que alguns que estão aqui nesse salão, nesta manhã, alguns estão enfrentando uma noite escura. Talvez uma noite com muitas perguntas que você tem, porque não entende a forma como Deus está agindo na sua vida. Ou uma noite escura por alguma perda que você sofreu ou está sofrendo. Talvez um momento até tendo a ver com o momento brasileiro. Um momento que você fala, mas Deus, por que isto? Eu fui por 10 anos, 15 anos, 20 anos nos meus negócios, eu fui sempre honesto, dedicado. E agora meus negócios estão falindo. Talvez essa seja a sua noite escura. Ou você perdeu o emprego. Você foi fiel demais ao seu gerente, presidente, diretor. E na hora do corte que você esperava que você fosse o último a ser cortado, você foi cortado. Esse dia eu estava com alguém aqui, que é diretor de RH de uma empresa grande aqui no Brasil. Ele me contando que há 2, 3 semanas atrás, ele recebeu uma lista de pessoas que ele precisava cortar na área dele. Ele recebeu essa lista numa quinta-feira à noite. E o prazo que ele tinha era para, até meio-dia, demitir cerca de 1.300 pessoas. Ele fez com muita dor. Ao meio-dia, ele ligou para o chefe dele, para o diretor dele, e disse, olha, para o vice-presidente da empresa, falou, fiz. Aí o vice falou para ele, agora eu quero falar com você. E ele foi para o gabinete do vice-presidente, achando que ele ia ouvir, parabéns pela coragem. Eu sei que deu em você, demitir 1.300 pessoas. Eu imagino que foi dolorido. Ele abriu a porta, sentou. O vice-presidente tirou o óculos e disse, é o seu último dia. Ele disse que ficou parado, não sabia o que falar. Sexta-feira, 3:30 da tarde. Eu não sei se sexta-feira é o dia D para demitir pessoas. Eu estava com ele essa semana. Ele disse, eu sei que Deus está atrás, mas hoje, nesta quinta-feira, é uma noite escura. E na noite escura, Deus trabalhou na vida do rei. O rei não dormiu. O rei talvez ficou pensando, será que o Deus de Daniel existe? O que Deus fez na noite de Daniel, aqui não está escrito. Mas Deus trabalhou. Eu fico imaginando o que é que Daniel pensou naquela noite. Talvez relembrou quando ele chegou na Babilônia, 50 anos atrás, ou 60 anos atrás, ele passou por aquela experiência de não comer a comida do rei. Ele relembrou dos amigos dele na fornalha. Talvez lembrou, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. A gente não sabe. Alguns anos atrás, já contei isso aqui, numa conferência de missões, eu trouxe um pai de um professor meu, tinha sido professor em Dallas. E no último dia ele jantou conosco em casa. Nós estávamos passando uma dificuldade do seminário com a organização a qual o seminário pertencia, ou pertence até hoje. Situação muito difícil. E a gente tentando tratar. Ele falou para mim, Lisânias, desculpa eu dizer, isso é café pequeno. Eu fiquei pensando, puxa, achei que era uma coisa grande. Ele falou, é café pequeno. Porque você até que vão passar por sofrimentos muito mais profundos. Foi delicado ouvir aquilo. Ele não era profeta, mas foi uma palavra do Senhor. E nesta manhã também eu não quero ser profeta na sua vida. Mas ou você passou, ou você está passando, ou você vai passar por uma noite escura. E como é que eu vivo na noite escura?
Imagina talvez, quem sabe algum momento lá, o leão faminto. E o seu Daniel estava de joelhos, acocrado, em pé. Talvez o leão chegou perto dele e passou a língua nele. Eu tenho um cachorro que me acorda às 5h15 da manhã. Se eu não acordo, ele passa a língua no meu pé, no meu rosto. Antigamente eu tinha raiva disso, hoje eu adoro isso. Mas é um cachorro que eu sei que me ama, que não está faminto, que comeu bem a noite anterior, tomou água. Né? Não deve gostar muito da minha pele. Mas naquela noite, era um leão faminto, treinado para matar. E Daniel sabia. Você tem tido noites escuras? Está tendo ou vai ter? O que é que o texto diz? Qual é a resposta? O rei chegou de manhã e disse para Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Ele lidou com o coração dele. Ele não falou, está tudo bem. Ele falou, entre eu e o Senhor, doeu estar aqui. Eu não cometi nada com o Senhor. Eu estou aqui injustamente. Ele falou, mas o foco dele não foi o rei, não foi a dor dele. O foco dele foi o próprio Deus que disse que foi fechada a boca dos leões. O rei continuou. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. A noite de Daniel foi uma noite de confiança. Confiança não quer dizer que a gente não venha a ter medo. Confiança tem a ver com o fato que eu olho para trás, eu lembro como é que Deus agiu na minha vida e Deus vai continuar agindo da mesma forma. Ontem, aqui durante o evento, nós estávamos conversando com algumas pessoas, conversei com um casal também muito querido, aqui, estão aqui há 7, 8 meses, mas já conhecia de vários anos atrás de outra igreja. Eles estão passando uma época difícil em casa, com 2 crianças pequenas. E a gente conversando, um deles falou assim, pastor, quem me dera que fosse comigo e não com eles. Eu perguntei, o que você pode fazer por eles? Nada. Aquele que podia fazer alguma coisa por Daniel, não fez, que era o rei. Mas Deus fez. Na noite escura de Daniel, ele continuou pondo a confiança nele em Deus. Continuou a experiência do quarto dele, o topo do quarto dele. O mesmo Deus que estava em Jerusalém, estava lá na jaula com ele, mesmo se ele não percebesse. A história termina de uma forma muito especial. Daniel é livre, ele sai, o rei manda os colegas de Daniel, os pares de Daniel, pega os pares com as esposas, com os filhos, joga tudo na cova. E o texto diz, não preciso ler, que antes que as pessoas chegassem no fundo da cova, os leões já comeram todos. Foram devorados, como para isso os leões foram treinados, para devorar. E antes que todo mundo chegasse lá embaixo, todo mundo havia morrido. Mas a história termina de uma forma maravilhosa. A história não termina com foco em Daniel. Você e eu não somos o foco. O foco é Deus, porque olha que o rei Dario disse, versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, dizendo paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Israel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e ele livrou Daniel do poder dos leões. Para Dario, ou para Ciro, foi uma experiência local. Mas no coração dele, ele trouxe uma profecia que tinha a ver com o que Deus havia planejado para o mundo. Império Babilônico, Império Medo-Persa, daqui para frente, Império Grego, o Império de Alexandre, o Império Romano. Mas se culmina com o mundo inteiro adorando a Jesus quando ele voltar.
Você pode perguntar, mas o que é que eu tenho a ver com a volta de Jesus? Você e eu temos uma vida eterna. Não termina quando você e eu morremos. Continua na eternidade. E Deus usa você para proclamar ao mundo os planos que Ele tem para o mundo inteiro. Enquanto você está aqui. Mas Ele espera que eu tenha um compromisso real com Ele. Mesmo que implique eu ficar algum tempo na cova dos leões. Quando Belsazar, eu vou terminar com isso, era... Desce para um. Quando Belsazar era rei, filho de Nabucodonosor, falei há pouco que ele proliferou a imoralidade na Babilônia. Através de Daniel falou para ele, se você não se arrepender, Deus vai tirar o seu reino. Alguns estão na cova esses dias, por desobediência. Mas você quer ficar lá? E o caminho de saída é quando você diz, Deus, eu errei, eu tenho errado, mas eu quero sair daqui. Custe o que custar. Eu quero um recomeço. Belsazar não quis isso, mas você pode querer. Você está na cova por desobediência. Admita hoje o erro, o pecado e diga, Jesus, eu quero voltar. E se você está na cova por obediência, a noite escura que você está vivendo, não perca de vista. Continue orando em direção a Jerusalém. Orando a confiança em Deus. Porque Ele disse para esse mesmo povo no cativeiro, eu sei que planos tenho para vocês. Planos de paz, não de guerra. Para dar para vocês um futuro com esperança. Vamos orar.